Sois a luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completou os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio no templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendize a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Senivaldo Costa, meu querido irmão no sacerdócio, que alegria tê-lo nesta noite a concelebrar esta Santa Missa. Meus irmãos e minhas irmãs, há exatos 40 dias nós celebrávamos o Natal. E segundo as prescrições do Antigo Testamento, no 40º dia, a criança do sexo masculino deveria ser apresentada a Deus. O primogênito de toda a família era apresentado a Deus para lembrar aquilo que havia acontecido séculos antes, quando Deus, para tocar o coração duro do faraó, quando Deus, para abrir as possibilidades de Israel sair do Egito, onde era escravo, e caminhando para a terra prometida, poder oferecer a Deus um sacrifício que lhe fosse agradável, um sacrifício de sua vida, o sacrifício de sua história. Deus havia então feito passar o anjo da morte pelas cidades do Egito e havia levado consigo todos os primogênitos. Em outras palavras e de modo mais simples, todo primogênito
que não havia na sua porta o sinal do sangue do Cordeiro, ele morreu. Israel, então, para agradecer a Deus que havia poupado os seus primogênitos, Israel, obedecendo ao Senhor, 40 dias depois do nascimento da criança, Israel oferecia a Deus o primogênito do sexo masculino. E é o que nós vemos hoje. Nossa Senhora e São José vão ao templo e oferecem o menino Jesus. E pagam pelo menino Jesus uma recompensa, que para os ricos eram animais maiores, touros, cabras, ovelhas, mas para os pobres eram 2 pombinhos. E Nossa Senhora apresenta Jesus ao templo. Desse evangelho, dessa festa, desse dia, nós poderíamos meditar tantas realidades, nós poderíamos considerar tantas coisas, poderíamos meditar sobre Nossa Senhora, a Virgem oferente, que indo ao templo, oferecendo o menino Jesus a Deus, prefigura o que será de fato a vida de Cristo. O que é a vida de Cristo, senão a sua oferta ao Pai para salvar a humanidade? Podemos meditar sobre São José, que acompanha a Virgem Maria nesta oferenda, assim como nós acompanhamos Cristo, que se oferta ao Pai. Mas, nesta noite santa, eu gostaria que nós meditássemos sobre a figura do velho Simeão. Simeão era um ancião de muitos dias. Simeão era alguém que no serviço do Senhor, e Simeão era sacerdote, ele esperava a realização das promessas de Israel. E dessa figura, eu gostaria que nós meditássemos, como sempre faço, gostaria que nós meditássemos 3 atitudes de Simeão. Não para acharmos bonito, não para elogiarmos Simeão, mas para seguir o seu exemplo. A primeira atitude: Simeão esperava a vinda de Cristo. Nós lemos no Evangelho que Simeão estava dia e noite no templo, esperando o Messias. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo havia anunciado que ele não morreria sem antes ver o Salvador. O que é o cristão no meio do mundo, senão alguém que vive de espera em espera? Um dos cardeais de São Paulo, ele tinha como lema exatamente isto: de esperança em esperança. O que é o cristão, senão alguém que aguarda, alguém que vive o mundo de esperança e de esperança? Quantas vezes nós já presenciamos, quem sabe num filme, ou quem sabe pessoalmente, alguém tentando atravessar um riacho e não quer molhar os pés naquela água. Então essa pessoa vai pulando de uma pedra para outra para chegar do outro lado. Assim é o cristão atravessando a vida. O cristão vai pulando de esperança em esperança. No meio das águas turbulentas da vida, o que é o cristão, senão alguém que vai se apoiando de esperança em esperança, até que se realize a plenitude da esperança, com a vinda definitiva de Jesus, e com ele novos céus e nova terra. O cristão é alguém que espera. O cristão é alguém que espera que as promessas de Deus se realizem. Porém, amados irmãos, não bastou para Simeão esperar. Simeão tem outra atitude. Ele vai ao templo. Seguindo a leitura do Evangelho, nós encontramos esta afirmação:
movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo. Não basta esperar passivamente, como nós cantamos no hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. O cristão não pode, e diz o Papa Francisco, o cristão não pode ser um cristão de sofá. A nossa espera é uma espera ativa, é uma espera que vai ao encontro. É bonito que no Oriente, a festa de hoje chama-se a festa do encontro. Encontro é diferente de uma realidade onde somente seria uma chegada. Encontro é diferente de chegada, porque os dois vão, um em direção do outro. Essa é a realidade de Deus. Deus vem a nós e nós vamos a Ele. Amados irmãos, quando nós meditamos a parábola do filho pródigo, nós revemos exatamente isto. Nós revemos esta realidade do encontro. O homem que caminha para Deus e Deus que vai ao encontro do homem. Como? O pai está aguardando o filho. O filho vem ao encontro do pai. Mas quando o pai vê o filho chegando de longe, ele corre ao seu encontro, o cobre de beijos. E aí nós sabemos a continuação. Nós precisamos às vezes apenas dar um passo para Deus. E Deus vem correndo ao nosso encontro. E nos cobre de graça, nos cobre de salvação. Ir ao encontro de Deus. Ir ao encontro de Deus na Santa Missa. Ir ao encontro de Deus no sacrário. Ir ao encontro de Deus na oração. Mas também, amados irmãos, ir ao encontro de Deus na vida do irmão. Ir ao encontro de Deus no outro que necessita de nossa ajuda. A primeira realidade que nós meditamos, Simeão esperava. O cristão é alguém que espera. Segunda realidade, o cristão é alguém que vai ao encontro. E quando ele dá um passo, Deus corre até nós. E por último, Simeão tomou o menino Jesus nos braços e bendisse a Deus. A capacidade de agradecer. Não existe verdadeiro cristão quando não existe no coração a atitude da gratidão. Porque o que temos que não nos foi dado? O que somos, senão aquilo que Deus nos fez? O cristão precisa viver em gratidão, porque é na gratidão que se revela a força e a potência de Deus. E se revela em nós a humildade de sabermos que nós não somos donos de nada, que nós não nos demos a vida a nós mesmos, mas que tudo é dom, tudo é graça. Existe um livro muito bonito chamado Diário de um Pároco de Aldeia, escrito por um francês muito famoso, Bernardot, Georges Bernardot. E ele conta a vida de um padre. E no final, a última palavra do padre é: tudo é graça. É essa a atitude do cristão. Reconhecer que tudo é graça, que tudo é dom, que tudo Deus nos deu. E nesse sentido, insere-se também a celebração do meu aniversário sacerdotal. Eu sou uma pessoa, acredito, bastante reservada, sou alguém bastante tímido, sou alguém que me abro para poucas pessoas e, portanto, poderia soar estranho o padre pedir para celebrarmos o seu aniversário sacerdotal. Mas eu peço para celebrarmos o aniversário sacerdotal porque o meu sacerdócio não é uma conquista minha. Porque o meu sacerdócio não é porque eu fiz algumas coisas e então consegui me formar como alguém se forma. Não. O meu sacerdócio é dom para a comunidade. Ninguém é padre para si. O padre não se perdoa.
o padre não se abençoa, o padre não se dá a unção dos enfermos. O padre não é padre para si, o padre é padre para vós. Então, celebrar o aniversário da ordenação é celebrar um dom de Deus para a comunidade. Não é um dom para mim, é um dom para a comunidade. E este dom eu carrego em vasos de argila, cheios de imperfeições, defeitos, mas consciente de que minhas mãos trazem Cristo à terra, de que minhas palavras renovam no coração da igreja as palavras de Cristo. Disse nosso Senhor: quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, amados irmãos, esta celebração de hoje tem este sentido de darmos graças a Deus pela vida do sacerdote na sua igreja. E o que é o padre, senão um prolongamento de Cristo nos séculos. Por isso me alegro muito com a presença do meu irmão e sacerdote Senivaldo, que no próximo sábado iniciará de modo solene o seu ministério na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Umburanas. Por fim, amados irmãos, no dia de minha ordenação, as leituras, é claro, foram estas, e estas palavras da primeira leitura, eu iniciei o meu discurso de gratidão a Deus e gostaria de repeti-las para vocês. E quando Ele aparecer, quem poderá resistir-lhe? Sim, Cristo apareceu um dia na minha vida e eu não pude resistir. Um dia Ele me chamou e eu disse sim, e começou então a mais bela aventura da minha vida. Uma aventura, como escrevia Dom Augusto Carvalho, um dos bispos de Caruaru, no seu livro de memórias. Uma aventura com pedras e flores, mas uma aventura cheia de confiança e que terminará na dissolução da vida em Deus e, portanto, na sua plenitude. Rezem pelos padres, rezem pelo padre que Deus trouxe para a vossa comunidade, mas, sobretudo, rezemos para imitarmos na nossa vida as virtudes do Santo Simeão, que soube esperar, que soube procurar e que soube agradecer. E assim a Virgem Maria, mãe dos sacerdotes, nos conduza, nos proteja e nos ajude. E depois deste desterro, ela nos mostre o fruto bendito do seu ventre, Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem pertence o poder pelos séculos infinitos. Amém. Façamos agora o nosso ofertório, ofertando ao Senhor o que para Ele trouxemos. Coloquemos também aos pés do altar os alimentos que servirão aos nossos irmãos mais necessitados. Quem já colocou atrás